Queridos, graça e paz nessa quarta-feira abençoada que o Senhor preparou para as nossas vidas, amém? Quero que você que está presencialmente conosco, por favor, fique em pé. Você que está chegando agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que também está entrando conosco online, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida nesse momento, em que nós vamos mais uma vez nos colocarmos na presença dEle, do Deus que tudo pode, o nosso Deus poderoso, poderoso nas batalhas, um Deus que nos dá vitória em todas as coisas. Nele nós somos mais do que vencedores, amém? Queria que você abrisse a palavra comigo, né, no Salmo 18, no versículo 16, diz assim: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. E diz assim: eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. E termina no 19 dizendo assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Queridos, nós passamos por algumas situações nas nossas vidas, que é exatamente esse o tipo de sentimento, às vezes, de pensamento, inclusive, que pode acontecer na nossa vida e no nosso coração. Achar que nós somos tão pequenos, diante de tanta dificuldade, né? Às vezes é uma porta que nós precisamos que Deus abra. As portas às vezes estão fechadas, né? Quando olhamos no plano natural. Às vezes é um livramento que necessitamos, uma provisão que tem que vir do alto, e que quanto mais nós nos firmamos às vezes na palavra e mais continuamos em Deus, como diz a palavra, mais maiores ainda se tornaram os nossos inimigos. É verdade ou não é? Pior é isso, né? Que na vida cristã, quanto mais nós prosseguimos, maiores são os nossos inimigos, porém o mesmo Deus permanece conosco. E assim como vencemos os menores inimigos, também venceremos os maiores. Amém? Glória a Deus. E é isso que o salmista, o Davi, está dizendo aqui, que no dia da minha calamidade, no dia que tudo parecia muito mal, e Davi reconhece nesse salmo, quando ele diz: porque os meus inimigos eram mais fortes do que eu, mas o Senhor me livrou, e o Senhor me deu vitória. Amém? Então, queridos, nada, nenhuma circunstância, nada do que pode nos acontecer é maior do que o poder de Deus nas nossas vidas. Ainda que Satanás tente, ainda que o inimigo possa cirandar, ainda que o inimigo possa tentar fazer o mal, fazer decretos contrários à tua vida, ainda assim, Deus é mais poderoso. Nós estamos reconhecendo aqui, nesse texto, né? E Davi diz assim: e do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou e me tirou das águas profundas. Amém? É esse Deus que nós vamos louvar nessa tarde, nesse dia. Amém, queridos? Vamos orar e depois louvar ao nosso Deus. Pai santo e misericordioso, nós sabemos que o Senhor é o Deus dos exércitos, Senhor das batalhas, Pai. Nós sabemos que ainda que as circunstâncias sejam contrárias a nós, ainda assim o Senhor nos livra, ainda assim a tua mão é estendida. E quanto pior muitas vezes a circunstância, maior é o teu poder que o Senhor revela, maior é o teu estender das mãos. Às vezes é na prova que o Senhor estende a mão poderosa de tal maneira, Senhor,
que é visível a tua glória. Por isso, meu Deus, eu coloco nessa tarde a vida de cada irmão que está aqui presencialmente conosco, assim como coloco cada pessoa que está online conosco, para que o Senhor estenda a tua mão poderosa, meu Pai, livrando no dia da calamidade, Pai, livrando do dia que as coisas são difíceis, Paizinho, levantando cada filho teu, cada homem, cada mulher que está conosco nesse momento, trazendo o teu favor e a tua glória sobre as vidas, Pai. Ah, Deus, o Senhor é o nosso socorro, socorro presente nos tempos de angústia, e por isso nós clamamos a Ti, e por isso também Te agradecemos, Pai, nessa tarde, porque sabemos que só Tu és Deus, e que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração e envia respostas, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos louvar a Deus. Amém. Quanto tempo. Esse texto me trouxe uma canção bem antiga à memória. Ela é assim, ó. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. Mais uma vez essa parte. O Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu as suas mãos para mim e me deu a vitória. Como nós lemos, Ele estendeu a mão e deu a vitória a Davi, e vai dar essa mesma vitória para a minha vida, para a vida de cada um que está conosco. Amém? Glória a Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem,
assim como estás diante do Pai. Vem. Mais uma vez desde o começo. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Essa canção ela fala muito comigo, porque hoje é um convite que o Senhor nos faz para a gente estar na casa dele, o adorando. Mas vai haver um dia que esse vai ser o nosso único compromisso. A oração vai cessar. Não vai ter mais culto de oração, gente. Culto de tarde com Jesus, que o pastor Elci não vai ter mais também. Aproveite agora, porque depois na eternidade não tem, tá? Escola dominical, outras coisas, outros projetos, tudo isso vai cessar. A pregação da palavra de Deus também vai cessar. Nosso único compromisso vai ser adorá-lo eternamente. Por isso que eu gosto dessa canção. A gente não vai fazer mais nada além disso, além de glorificar, exaltar o nome do Senhor. Feche seus olhos. Se imagine lá naquele grande dia, os céus se abrindo e você cantando assim para Ele: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado
exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Glória ao nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai querido e celestial. Nesse momento que vamos ministrar a Tua palavra, Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Sabemos, Paizinho, que a Tua palavra diz que tudo vai passar. Os céus e a terra, tudo passarão, mas as Tuas palavras não passarão. Por isso, Pai, nessa tarde, Paizinho, queremos Te render graças, Pai, e queremos, nosso Deus e nosso Pai, ser ministrados através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Eu queria dar uma palavra hoje. Várias vezes eu já preguei sobre a vida de Neemias, porque a vida, todos os livros da Bíblia falam conosco, né? Deus, a palavra do Senhor diz que toda palavra, tudo que está escrito é de proveito para nós, né? É para instruir as nossas vidas, né? Mas, assim, o livro de Neemias me chamam muito a atenção. E Neemias é o relato do livro dele, que ele mesmo escreveu, né? Livro escrito pelo próprio Neemias. Ele nos mostra o quanto que as pessoas da Bíblia eram humanas, como nós, e como que eles venceram. Nós sabemos que Deus, como nós que hoje lemos no Salmo 8, sobre a mão poderosa sobre as nossas vidas. Amém? Essa, Senhor, essa mão poderosa sobre as nossas vidas. E também, né, aquele cântico, né, que ele deu as mãos dele e nos dos nossos. Neemias veio na época, 400 anos antes de Cristo, né, um profeta que construiu, né, os muros da cidade de Jerusalém. E se hoje nós trouxermos isso para a nossa vida, nós vamos ver assim como esse livro de Neemias, né, eu vou falar apenas resumidamente, mas como pode nos falar conosco, né, Deus falar conosco através dessa palavra, e quanto que nós podemos descansar no Senhor. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Eu vou dar uma resumida assim, porque nosso tempo não é tão longo, né? Mas o irmão de Neemias vem até ele. Neemias trabalhava como copeiro de um rei, né? Esse rei não era um rei judeu, tá? E ele, eu esqueci agora o nome do rei, Artaxerxes, agora não me lembro assim, mas é alguma coisa desse tipo, amém? E ele vem, os irmãos de Neemias vêm, e ele pergunta como é que está o povo, que tinha sido liberto lá do cativeiro, né? Que tinha sido preso e ido por Nabucodonosor no cativeiro da Babilônia. E diz assim, eu queria que o Cláudio colocasse no 3, quando ele pergunta, né? Como estão os meus irmãos? 1:3, eu falei 1:4, mas disseram-me os restantes. Quando ele perguntou, a resposta dos irmãos dele, do irmão dele e dos demais foi assim: os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham que ficaram lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então, aqueles que não tinham sido levados, né, para o exílio na Babilônia, estavam ali com a cidade, né, sem portas, sem muros, sem nada, né, estavam sendo desprezados, estavam em grande miséria, e diz assim, né, que
que eles tinham sido, eles estão em grande miséria e desprezo, estavam sendo desprezados pela sua condição. Só que daí no 4, queria falar contigo o que Neemias faz no primeiro momento. Ele diz: quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Quando Neemias ouviu essa má notícia, o que ele fez? Se assentou e chorou. E a Bíblia diz que ele chorou e se lamentou e jejuou por 4 meses, mais ou menos. E diz assim, lamentei por alguns dias. Depois você vai ver numa outra passagem que possivelmente foram 4 meses o período que ele ficou assim lamentando. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui é que Neemias, no primeiro momento, quando ele teve uma notícia ruim, o que ele fez? Ele realmente chorou. Ele realmente se lamentou diante de Deus. E disse, que coisa terrível está acontecendo. E ali ele começou a sua busca a Deus através da oração, fazendo oração e jejum. Agora eu quero te perguntar, traga essa situação agora para a situação atual. O que você faz quando você ouve uma má notícia? Porque a notícia que Neemias recebeu foi muito ruim. Eu estava falando agora com uma moça, que ela estava me dizendo que amanhã ela vai fazer um exame, né? Que apareceu alguma coisa num exame. Vou falar aqui de toque, né, dos seios, que apareceu alguma coisa e que amanhã ela vai fazer um exame, né? Porque pelo exame clínico, o médico disse, parece haver 2 nódulos. Isso é uma notícia boa? É uma notícia triste, não é verdade? Deus abençoe que não seja o pior, né? Ele não disse que era pior, mas ele deu uma notícia. Quantas são as notícias que nós ouvimos, às vezes, durante a nossa caminhada na vida? Né? A notícia, de repente, que alguém está doente, alguém da tua família, a notícia de que aquela empresa que você está trabalhando vai te dispensar, né? Quantas vezes a pessoa vai trabalhar, ela tem certeza que ela está bem empregada e de repente ela chega lá e ouve uma má notícia, não necessitamos mais do teu trabalho. Ou como uma outra pessoa que eu conheço que disse, nossa, esses dias recebi uma notícia muito ruim. Qual foi a notícia? Ela disse para mim, o meu benefício do INSS foi suspenso. Me disse lá qual era o motivo, ela disse, e eu não sei o que fazer com essa situação. Então, qual é a má notícia? Né? Qual é a má notícia? Nesse caso aqui, Neemias recebeu uma má notícia. Mas o que ele fez? Ele chorou, ele se deixou abater, mas ele lamentou-se diante de Deus. E a primeira coisa que eu quero te falar é exatamente sobre isso, no sentido de quando você vê que as coisas estão fora daquilo que você espera. Quando você recebe algo, uma notícia, alguma coisa assim que te tira daquela condição que você pensa, não, agora está tudo muito ruim. Eu quero te dizer que Deus vai continuar com você nesse período. Amém? Deus vai continuar com você nesse período. E aí, o que faz, eu acho interessante, porque Neemias, depois disso, depois da oração dele e depois do jejum dele, eu queria falar rapidamente sobre essa oração que Neemias fez, mas ele, quando faz a oração, ele pega 7 pontos principais nessa oração. Nesse momento de desespero, ele faz 7 coisas assim que eu achei muito importante. Quando ele ora para Deus, a primeira coisa da oração, ele diz, tu és grande, tu tens poder para todas as coisas. Amém? Nós falamos aqui dos inimigos, né? Espirituais.
ele diz, a primeira coisa, quando ele passa a orar para o Senhor, ele começa a dizer assim: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer aquilo que eu nem imagino. A segunda coisa da oração de Jeremias, ele diz: porque eu sei que tu és fiel. Porque eu sei que tu és fiel à aliança que o Senhor tem com os teus filhos. Amém? Eu quero que você repita isso comigo. Primeira coisa, Neemias declarou a grandeza do Senhor. Ele creu que Deus é um Deus de todo poder. Amém? Depois, ele declarou a fidelidade do Senhor. Ele disse: Senhor, tu és fiel à aliança. Depois, ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel à aliança e que o Senhor responde àqueles que te obedecem. Amém? Realmente, Deus tem compromisso de resposta de oração para aqueles que obedecem a Ele. Amém? O compromisso de Deus em responder a oração é como base, uma das bases para que Deus responda, seja a obediência a Ele. A palavra dEle, aos mandamentos dEle. Né? Quando nós estamos em comunhão com Deus, obedecemos a Ele, Ele tem compromisso conosco em nos responder à oração. Depois que Neemias faz isso, ele diz assim: Deus, agora eu estou te pedindo, ouça as minhas orações, ouça o que eu estou te pedindo. Então ele declarou a grandeza, depois ele falou da fidelidade de Deus, depois ele disse: eu quero te obedecer, Jesus. Deus, eu quero te obedecer, quero continuar te obedecendo. Depois ele pediu: ouça as orações, e depois ele disse: Senhor, perdoa os nossos pecados. E aí ele pediu perdão pelos pecados dele e pelos pecados do povo. E daí depois, quando ele faz isso, ele diz: Senhor, lembra-te da tua promessa. Lembra-te da promessa que o Senhor fez, que quando nós clamássemos, o Senhor ouviria. Amém? Muitas vezes, quando nós estamos orando, nós também temos que lembrar ao Senhor das promessas. Quem ora com as promessas? Eu sou uma pessoa que, quando eu estou orando, eu digo: Senhor, o Senhor disse, estando 2 reunidos em meu nome, eu estarei respondendo tudo quanto pedirem, para que, através do Filho, o Pai seja glorificado. Eu lembro para Deus sobre a promessa dele. Amém? E Neemias fez isso. Lembrou a Deus das promessas que Deus tinha falado para o povo dele. E por último, depois vocês vão ler essa oração, ele pede para Deus: Deus, responde a minha oração, mas também responde de todos os teus servos que estão orando. Olha que interessante a oração de Neemias. É ou não é? Então ele confessou pecado, ele declarou a fidelidade de Deus, ele disse que ele queria obedecer a Deus e que ele sabia da resposta para aquele que Deus dá àqueles que obedecem, né? Ele também pediu no final: Deus, ouve a minha oração, mas ouve também a oração dos teus servos. Ou seja, ele sabia que ele estava orando aquilo, mas que existiam outros que também estavam orando. Claro, você acha que se ele ali, o povo, a notícia veio que aquele povo estava sendo desprezado, que aquele povo estava passando por grande miséria, aquele povo, ele sabia, estava orando também para Deus. Ele disse: ouve a mim, mas ouve também a oração dos teus servos. Amém? Talvez esse seja um segredo, às vezes, também para a nossa vitória. Amém? Quero perguntar para você que está presencialmente: quando você ora, você fala isso para o Senhor: Senhor, ouve a minha oração, mas ouve também dos meus irmãos. Às vezes você quer uma cura, você diz: Senhor, ouve a minha oração, mas ouve também a oração de todos os meus irmãos que estão pedindo pela cura. É o poder da intercessão. Amém? É o poder da intercessão.
Muitas vezes nós falamos de Jó, né? Quando Jó orou pelos seus amigos, né? Então Deus fez. Mas esse caso aqui nós mostramos Neemias orando para que Deus, orando para que Deus responda a oração dos irmãos. Amém? E eu quero te desafiar nessa tarde, a você não só receber a oração, mas também orar para que Deus ouça a oração dos teus irmãos, daqueles que são servos. Porque todas as pessoas que convivem conosco, que estão conosco na casa de Deus, que são irmãos em Cristo, Jesus também tem suas necessidades, também estão passando. E às vezes nós precisamos orar por eles, outras vezes nós pedimos, clamar, Deus, ouve a oração do teu servo. Amém, queridos? Aí, eu estou pulando assim, não vou ler a oração agora, mas aí é interessante, depois que Neemias orou, depois que ele jejuou, depois que ele se lamentou, passam-se 4 meses, aí ele não faz exatamente nada, e Deus começa a responder ele. Olha que tremendo, né? Ela até fez uma carinha ali, e é mesmo. Aí, primeiro ele se preparou, e agora Deus vai começar a responder. Querem ver? Vamos abrir o livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 4. 2:4. Eu vou ler para vocês, ele não está podendo projetar agora, então vou ler aqui desde o 1 para vocês verem. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, eu disse que o nome do rei era difícil, Artaxerxes, ou não sei, né? Vou falar Xerxes, tá bom? Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca eu antes tinha estado tão triste diante dele. Então, ali Neemias está simplesmente fazendo o trabalho dele. O que ele era? Ele era copeiro do rei, né? O copeiro do rei tomava o vinho, inclusive, antes, para que o rei não fosse morto, né? Que o vinho não estivesse envenenado. E ele disse assim, que ele nunca tinha. Então o rei me disse, quem que começou a história? Foi o rei. Deus moveu o coração desse rei. Não está escrito na Bíblia, lá em Provérbios, que o Senhor inclina o coração do rei segundo o seu querer? Aqui ele vai dizer, por que o seu rosto está triste, Neemias? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Aí Neemias diz assim, então fiquei com muito medo e lhe respondi. Olha só, Neemias teve medo, porque era tudo muito sério. Qualquer coisa, né, matavam. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados? Aí o rei diz assim para ele, o que você me pede agora? Na hora de responder para Neemias responder para o rei, ele diz, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se esse teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, agora vejam aqui, que tinha a rainha sentada ao seu lado. Por que será? Eu fiquei pensando, porque o que Deus estava fazendo, Deus ia abrir as portas para Neemias. E ele precisava, não podia ter problema depois. Então Deus, fica a rainha junto, né? Para que ela também estivesse ciente do que estaria acontecendo. Ele diz assim, olha, então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E aí, Neemias ainda vai pedir cartas para todos os governadores para que deixassem Neemias passar pelo trajeto, né, que ele ia até a cidade para reconstruir os muros, e ainda
a Bíblia vai dizer que ainda o rei enviou com eles oficiais do exército e cavaleiros. Vocês verem? Então, o que significa? Ali, simplesmente, Neemias ainda estava triste, ainda estava cabisbaixo, ainda estava ali muito entristecido, mas ali o próprio rei começou a perguntar: o que está acontecendo com você, Neemias? Deus moveu o coração do rei. E ali Neemias, na hora, teve que orar, porque não tinha medo do rei, da autoridade ali do rei sobre a vida dele. E ele pega e fala tudo e pede tudo. E o que acontece? O rei concede tudo que ele pediu. Amém? E agora então é que Neemias vai passar para a ação. Agora Neemias vai agir, né? A gente fala, oração é orar mais ação. Amém? Agora Neemias vai agir. O que ele vai fazer agora? Vai viajar, e aquilo que Deus colocou no coração dele, ele vai lá na cidade para reconstruir os muros, e aquilo que Deus colocou no coração dele, primeiramente ele fica quieto, não comenta com ninguém, mas vai lá para fazer a obra de restauração. Agora, o que eu acho interessante também, que no momento que Neemias começa então a restaurar os muros, tem pelo menos 3 tipos de perseguições. Pelo menos 3 tipos de perseguição, né? A primeira perseguição está em Neemias, no capítulo 4, no versículo 1. Quando então, diz assim no 4, versículo 1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Primeira dificuldade, tem uma tradução que fala em zombaria e riso, né? Começaram a rir, tipo assim, o que esses fracos judeus estão fazendo? Começaram a, como dizem hoje em dia, né? Um dia falam assim, zoar, né? Começaram a zoar de Neemias, pelos projetos de Neemias, né? Os planos de Neemias, porque ali ele já tinha levantado pessoas para ajudá-lo, né? E ali, assim que eles começaram a obra, começaram as perseguições. Isso fala alguma coisa com a nossa vida? Fala ou não fala? Quantas perseguições cada um de nós já teve? Quando a gente tenta cumprir os propósitos de Deus, amém? Tem perseguição ou não tem? Tem, né? E aqui começaram a zoar, né? A rir, né? E quando eles começaram a rir deles, eles começaram a dizer, por exemplo, Tobias, um amonita, que era o povo de Amon, né? Os amonitas, estava com o Sambalate, o outro inimigo, e diz assim, mesmo que vocês reconstruam essa muralha, se vier uma raposa, vai derrubar essa muralha de pedras. Quer dizer, não fica nada. Mesmo que vocês estão perdendo, gastando a tua energia, no final não vai dar em nada. Não é muitas vezes esse tipo de perseguição que a gente recebe quando a gente está tentando focar num propósito, num objetivo, em algo quando Deus colocou no teu coração. A Bíblia diz que o desejo do nosso coração, muitas e muitas vezes, nasce do coração de Deus. Amém? Verdade. Quem tem, por exemplo, o desejo de montar uma empresa, quem sabe esse desejo tenha sido colocado por Deus no teu coração. Mas na hora que você começa, aí começa a perseguição. Amém? O que ela acha, né? O que ele acha que vai poder? Não ganham nada. Estão fazendo, né? Estão fazendo, não é? Estão fazendo o que um monte de gente faz. A crise está por aí, né?
Não, vai ter muita concorrência. Será que estão achando que os deles é melhor do que dos outros, né? E o inimigo, então, começa a trazer ataques para derrubar na fé. Mas qual foi a resposta? Eu não vou me prolongar muito, mas eu quero dizer qual foi a resposta de Neemias nesse momento. Sabe o que ele fez quando Sanbalate e Tobias fizeram isso com ele? Ele disse assim: é Deus que nos dá o sucesso. Vocês sabiam que Neemias falou isso? Vou mostrar para vocês aqui. Ele disse assim, deixa eu ver aqui para você, é Deus que dá o sucesso. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu só um pouquinho. Ele vai dizer, depois vocês vão procurar, ele vai dizer assim, assim reconstruímos a muralha. Ele vai dizer, depois vocês vão procurar junto comigo, depois, né? Mas ele vai dizer assim, é Deus que faz com que a gente seja bem-sucedido. Ele falou, vocês podem achar que uma raposa vai derrubar, mas não vai derrubar, porque quem está conosco é Deus. Amém? E dele vem o êxito, dele vem o sucesso. Amém? Então, por que tudo aquilo, aquele riso sobre eles, sobre o trabalho deles, não afetou Neemias? Porque ele achava que tudo vinha de Deus. Tipo assim, não vai ter problemas, porque o êxito vem do Senhor. Amém? Né? Aqui, ó, está lá no capítulo 2, no versículo 20, diz assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Amém? Achei aqui. Então, quem que faz com que a gente seja bem-sucedido? Naquele propósito, naquela empreitada, naquele objetivo é Deus. Amém? Glória a Deus. Depois, eles vão também, ali em Neemias, depois vocês vão ler no 4, a partir do capítulo 4, eles vão ficar furiosos, os inimigos vão começar a ficar furiosos contra Neemias, especialmente contra Neemias. Mas o que ele faz? Ele põe o povo para louvar a Deus. Na segunda perseguição, claro que houve várias, mas eu estou colocando essas 3 perseguições. Ele coloca, vejam lá, pode ver, vocês vão ver depois, que ele diz assim, que eles começam a louvar a Deus. E ele diz assim, põe uma espada, cada um dos construtores passou a ter uma espada na sua cintura. A Bíblia diz que os construtores já não tiravam a roupa, nem para dormir, porque ficavam com a espada, por causa da fúria, porque eles sabiam que havia intento do inimigo em atacar, em fazer esse ataque. Mas eles louvavam a Deus. E hoje eu creio que se nós trouxermos agora para o plano espiritual, essas espadas aqui representam a palavra do Senhor. Amém? A espada na cintura, aqui nessa passagem, está se referindo à espada do Senhor. Vejam lá no 10, se vocês verem, 4:10. Deixa eu ver se é o 4:10. Não é. Ele vai falar exatamente do louvor. Por lugares baixos, depois eu depois vocês vão ler isso, porque não dá para falar tudo aqui, porque o tempo é curto, nós já estamos quase encerrando, mas vocês vão ver que realmente a resposta foi
louvor e permanecer firme. E o terceiro, né? Como vinham sempre os planos de ataque, Neemias começa a levar o povo a não desanimar. E começa a pedir para o Senhor: Senhor, me dá força. Não deixa eu desanimar. O que Neemias faz então? Ele louva a Deus, ele pede para o Senhor para não desanimar, amém? E ele continua crendo que o êxito, o sucesso, o resultado vinha de Deus. Amém? 3 focos muito importantes. Amém? E eu não vou falar, o livro de Neemias, assim, eu acho sinceramente, tudo na Bíblia é maravilhoso, né? Mas é realmente maravilhoso, maravilhosas são as lições que esse livro de Neemias trazem para nós. Depois que Neemias passa por tudo isso, ele começa a ter um problema dentro da equipe dele. Interessante, né? Aí são os próprios consultores ali, o próprio povo de Judá ali, começa a reclamar para Neemias: tem irmão explorando nós, tem gente se aproveitando. Aí ele tem que administrar todos os problemas internos da família, né? Família que eu digo ali, que era, né, que estava ali com ele, da equipe dele, né, que estavam ali para ajudá-lo. E que também, né, tinham suas reclamações, suas queixas. Então ele não podia se desanimar, pedia para Deus fortalecer e ainda tinha que resolver também os problemas internos. Parece com a nossa vida ou não? Sim ou não? E então, né, deixa eu falar para vocês. Depois, vão lá, e aí tem os desertores ainda, os traidores de dentro da equipe. É verdade. Aí vocês vão ver a história de Semaías, que era um irmão que tinha ajudado, e de repente se vende para os inimigos. E aí tenta convencer a Neemias a se esconder com ele lá no templo do Senhor, exatamente para que tudo fosse derrubado. Quando estava quase pronto, vem um, né, que no fundo era desertor, mas que não parecia, e fala para ele, né? E ele tem discernimento e diz assim, depois vocês vão ler isso. Não, isso daí não vem de Deus. E diz que ele discerniu que aquilo não era de Deus. E acabou descobrindo que aquele Semaías tinha sido pago pelos inimigos. Querem mais? Luta, luta e luta. Amém? Mas quem lutou por eles? Deus. Quem cumpriu o propósito dele? Deus. Quem deu êxito nessa empreitada? Deus. Quantos dias foi reconstruído esse muro? 52 dias. 52 dias, mas olha, de resistência, de olhando sempre para o Senhor. Nossa, eu tinha escrito mais coisa aqui, mas eu não vou falar porque eu estou vendo que o tempo está terminando. Mas essa história é uma história maravilhosa, amém? Algo maravilhoso que nos ensina a nos prepararmos e a nós não desistirmos. Você que está passando algum problema, você que está online, que talvez esteja com vontade de desistir de tudo, você pode estar no período do lamento, do jejum, da oração, mas Deus vai te preparar para a ação. Amém? Você que às vezes está dizendo, não tenho força agora, se prepara, jejua, ora, busca Deus, confessa os pecados, reconhece a grandeza dEle. Nós lemos os pontos mais importantes da oração de Neemias, e Deus vai criar a oportunidade certa. Quando o rei chegou ali para Neemias, Deus deu a oportunidade que Neemias tinha orado. E importante, é algo que eu tenho pedido para Deus, não me deixa perder a oportunidade, porque Ele não perdeu. Amém? Ele não perdeu.
Ele teve medo de falar para o rei, mas ele falou. Eu digo por mim mesmo, eu já perdi oportunidade por medo na hora. Quem já perdeu aqui oportunidade por medo? Né? Já perderam. Todos nós já tivemos isso. E às vezes Deus preparou aquela oportunidade. Deus trabalhou a nosso favor, preparou aquela oportunidade e na hora nós tememos quem nós não deveríamos temer. E deveríamos ter temido somente a Deus. Amém? Hoje ainda, lendo esse texto, eu falei, ai Deus, me perdoe todas as vezes que eu não tomei posse da Tua bênção, Senhor, do Teu trabalho, orações que eu tive respondidas, que Deus trabalhou a meu favor e na hora eu vacilei, na hora de tomar, porque a gente é assolado às vezes pelo medo, por olhar as circunstâncias, e nós temos que crescer na fé e tomarmos posse daquilo que Deus preparou para nós. Amém? Glória a Deus. E agora, antes de encerrar, eu tinha mais coisa para falar, mas eu não vou deixar para uma outra oportunidade. Eu queria que você abrisse comigo o Salmo 112, onde eu creio assim que Deus... Deixa eu achar aqui. Salmo 112, a partir do versículo 7... 112, 7. Vai dizer assim. Ele está falando, o título desse salmo é assim: a felicidade de quem teme a Deus. Quer dizer, a bem-aventurança. Como temer a Deus é bom. E ele diz assim no 7: não se atemoriza de más notícias. Que quem teme a Deus não se atemoriza de más notícias. Diz assim: o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém? Diz assim, no 8, nós vamos ler até o 10. Diz assim: o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Foi o que Neemias fez. Amém? Seu desejo era reconstruir o muro. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Olha aqui os inimigos da reconstrução do muro. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome, porque o desejo dos perversos perecerá. Amém? Então o desejo dos inimigos vai perecer. Neemias fez uma grande diferença. Um homem só fez uma imensa de uma diferença. Um homem íntegro, justo, que confiou em Deus. E ao invés de ficar se lamentando, ele mudou a história de uma nação. Jejuou, orou, mas na hora que tinha que agir, ele agiu. E ele então, a importância dele, né, mudou a história de todo um povo. Amém, queridos? Eu acho que eu quero encerrar essa pregação dizendo: veja para o que o Senhor te chamou. Você é um Neemias, eu sou uma Neemias, amém? Para reconstruir, reconstruir e reconstruir, amém? Seguir adiante, seguir adiante. Seguir no propósito, não desistir na caminhada, amém? Se levantar e avançar. Isso é o que Deus espera dos filhos dele, amém? De fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus. Pode ficar em pé, por favor. Nós estamos encerrando. Antes eu quero dar oportunidade para aquele que quiser dizimar. Queria que pusesse aqui para dizimar, entregar o teu dízimo, entregar a tua oferta, entregar o parceiro de Deus. Você que tem algum voto com Deus, se você votou, inclusive tem pessoas que fizeram aliança de voltar, de sempre contribuir com o parceiro de Deus. Não quebre, amém? Não quebre os votos.
né? E nós vamos estar... Então, você que está online também, tem ali o QR Code. Tem o QR Code, tem o Pix ali. Nós vamos estar orando nesse momento. A contribuição no reino de Deus é maravilhosa, porque quando você contribui na melhor obra que pode existir nessa terra, amém? Que é a reconstrução de famílias, reconstrução de pessoas, né? Reconstrução, que é você realmente, o maior investimento que alguém pode fazer é investir na salvação das pessoas, né? E nos propósitos de Deus aqui na terra, amém? Glória a Deus. Eu quero orar, nesse momento eu oro por cada dizimista, Senhor, por cada um dos ofertantes, Senhor Jesus, para que cada um seja abençoado, seja fortalecido, Pai, que cada pessoa, cada dizimista fiel, Senhor, que o Senhor aumente a sementeira dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que ele possa contribuir sempre mais, Paizinho. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ministrando cura também, meu Deus, nas vidas, Pai. Cura da alma, cura das emoções, Pai, cura física, Pai, em nome de Jesus. Também coloca os trabalhos das pessoas, Pai, para que essas pessoas sejam abençoadas, Pai, para que elas possam, meu Deus, ter portas abertas, Pai, gera empregos, Pai, coloca teus filhos em posições, Paizinho, de trabalho, que te glorificam, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero terminar essa reunião dizendo para você, né, que você esteja conosco em outras, pode pôr ali, ó, esteja conosco em outros cultos, amém? Culto de domingo, sábado, né? Culto de terça-feira, culto de quinta, amém? Glória a Deus, que você permaneça firme na palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos encerrando, nós vamos estar orando agora. Coloque a tua mão no teu coração, você que está conosco online também. Se puder, coloque a mão no teu coração. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, Paizinho, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Paizinho querido. Te damos graças pelas oportunidades que o Senhor nos dá, Paizinho. Te damos graças pelo teu perdão, Senhor. Até mesmo quando perdemos oportunidades criadas pelo Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos perdão por todo momento de incredulidade, Pai. E que nesse momento, Senhor, o Senhor esteja colocando tua mão poderosa sobre a vida de cada uma dessas pessoas, as que estão conosco aqui nessa tarde, seja online ou seja presencialmente, e também aqueles que forem assistir esse culto posteriormente, Pai. Que também esses o Senhor alcance, que o Senhor esteja ministrando cura, que o Senhor esteja ministrando perdão, esteja operando milagres nas suas vidas, Pai. Nós te damos graças, Pai, e que vamos sair daqui, Paizinho, com a convicção que o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou até mesmo imaginar. Paizinho querido, te damos graças pela tua presença em nossas vidas, amém? Saia daqui agora fortalecido pelo Senhor, amém? Que o Senhor te restaure, que o Senhor te conduza em triunfo, amém? Glória a Deus, debaixo de uma comunhão íntima com Jesus Cristo, com o Espírito Santo na tua vida, amém? Vamos todos agora, né, encerrar esse culto. Quero que você termine agora dando pelo menos, se não quer dar um abraço por causa da pandemia, né? Dando um sorrisinho, né? E se puder um abraço, né? Com a vida dos teus irmãos. Amém? Glória a Deus. Obrigada. Até quarta que vem.